Pessoal, tudo bem? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito questionadora, muito curiosa, que gosta de fazer muitas perguntas e pensar sobre tudo. E o vídeo de hoje vai ser um compilado de questões que eu já levantei. Sei que muita gente não vai gostar do vídeo, mas não entendam como uma afronta, tá bom? São só reflexões, não com a intenção de convencer ninguém. Não com a intenção de fazer ninguém mudar de ideia e passar a pensar igual eu, mas às vezes para ajudar alguém que está no mesmo processo de reflexão, de evolução aí, e ajudar essa pessoa talvez ter um insight novo, conseguir verbalizar melhor as ideias dela. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre questões de fé, de espiritualidade, de religião, tá bom? Mas sem falar de nenhuma religião específica. Bom, falando de uma forma mais geral, eu desde a infância fui criada dentro de religião cristã, com aquele aparato todo que a maioria da população brasileira conhece. Bíblia, igreja, hino, oração, e, enfim, tudo aquilo que é ensinado dentro da religião cristã. E eu tomei aquilo como sendo uma grande verdade na minha vida, até porque tudo que é ensinado pra gente na infância, a gente tende a levar aquilo pra vida toda. Os valores, as informações, a forma de afeto, tudo que a gente recebe na infância, a gente acaba levando pra vida adulta de alguma forma. E é por isso que é muito difícil você fazer as pessoas mudarem de ideia, mudarem conceitos religiosos, porque geralmente aquilo foi ensinado pelos pais e é muito difícil pensar que talvez os nossos pais não estivessem tão certos assim. Mas pode acontecer e se a gente conseguir pensar um pouquinho fora da caixa, a gente descobre várias coisas. Pois bem, recebi essa educação toda e aí lá na minha adolescência, já caminhando assim para fase adulta, eu comecei a levantar algumas dúvidas, ter alguns questionamentos que eu questionava dentro da igreja. No começo tentavam me responder, só que as minhas dúvidas foram ficando cada vez maiores, até mesmo em questões da Bíblia, questões que eu via alguma discordância, enfim, comecei a ficar meio confusa com aquilo. E conforme as minhas dúvidas aumentavam, as respostas iam ficando cada vez mais evasivas. Então as respostas começaram a ser assim: olha, você tem a mente limitada, porque isso daí é mistério de Deus, isso daí só vamos saber na eternidade, isso daí é Deus que sabe, isso daí não tem como a gente responder. Então, enfim, né? Era plano de Deus, é mistério de Deus. Então, respostas que não respondiam nada na prática, e isso só me deixava cada vez mais em dúvida e mais confusa. Bom, chegou um tempo que as minhas inquietações foram aumentando. De fato, o que eu acreditava como senso de justiça, de respeito, de liberdade para o ser humano não condizia mais com o que era ensinado ali dentro de uma religião. E eu acabei tomando a decisão de sair daquilo porque os meus valores pessoais não estavam condizendo com os valores da religião. Mas aí eu continuei aprofundando minhas buscas, meus estudos, até porque eu gosto bastante de ouvir as pessoas, de pesquisar sobre diversas religiões, não só cristãs, religiões em geral, porque eu acho que quando a gente entende a religião, a fé das pessoas, por que as pessoas creem em algo de uma determinada forma, a gente entende muito do comportamento das pessoas. Por que elas agem de uma tal maneira? Porque uma religião, ela acaba que influencia muito na pessoa em questões de vestuário, em questões de alimentação, em questão de comportamento, em questões até de posição política. Então é por isso que é muito importante você entender os conceitos de religião de uma pessoa, mesmo que você não creia na religião, mas é importante você entender, porque isso vai te dizer muito de qual é o comportamento dela. E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor as pessoas e lidar melhor com elas. Bom, então fui estudando muito sobre isso e aí eu cheguei a algumas conclusões. As conclusões que eu cheguei são as seguintes: que sim, eu acredito sinceramente e espero do fundo do coração que seja verdade que exista sim um ser superior, um mundo além daqui. Aliás, eu acredito piamente que existem outros mundos, o ser humano não é o único nesse universo. Acredito que a gente tenha outros planos, até porque se a vida for só isso aqui, parece que realmente vai faltar algo, mas eu tenho a plena certeza que não é nada disso que nenhuma das religiões estão ensinando. Ai, pera, ficou confuso, né? Vou tentar explicar melhor.
Acontece o seguinte, as religiões, especialmente as religiões cristãs, mas a gente nota isso em algumas outras religiões não cristãs também, do Oriente Médio. O que elas usam para controlar as pessoas e para garantir que elas tenham seguidores são basicamente duas coisas: o medo e o ego. É isso que mantém as pessoas sob controle, vamos dizer assim. Por quê? O medo, ele é uma ferramenta muito eficaz para você garantir as pessoas sob controle. O medo é uma ferramenta que você garante um falso respeito, um falso controle da situação, e em alguns casos pode aparentar até que existe ali uma afetividade entre o opressor e o oprimido, mas na verdade é só o medo que está controlando as pessoas. Vou explicar melhor. Quando as religiões ensinam ao ser humano a crer que existe um inferno e que se ele não for bom e não ter boas atitudes, ele vai ser condenado a esse inferno, você está controlando as pessoas pelo medo. Primeiro porque o conceito do que é bom e do que é mal diverge muito, né? Os valores morais, eles têm algumas divergências aí, porque, né, segundo algumas religiões, não importa que a pessoa sempre ajudou instituições de caridade, sempre fez o bem pro próximo, bom, sei lá, se ela casou com alguém do mesmo sexo, automaticamente ela está condenada ao inferno. Ou se a mulher fez um aborto, ela vai pro inferno, ou qualquer coisa do tipo. Não importa quaisquer outras boas ações que a pessoa tenha tido, né? Então, o que mantém as pessoas ali muito bem controladas é o medo, né? Não faça isso, porque você pode ir pro inferno, porque você pode ser condenado. Cuidado, você vai ter um castigo, pode ser um castigo eterno, e aquela coisa toda. Então, às vezes, a pessoa tem vontade de fazer algo, mas não faz porque o medo a prende e ela se mantém submissa. Esses medos podem ser grandes medos ou podem ser até pequenos medos, varia do que cada religião considera aceitável ou não. Por exemplo, tem religiões que não aceitam que as pessoas façam coisas mínimas, como, sei lá, jogar futebol, cortar o cabelo, passar maquiagem, enfim, tudo isso é um pecado e as pessoas são controladas por esse medo de uma condenação eterna, de ir para o inferno, e ali elas ficam silentes e aceitando tudo aquilo que elas ouvem, com medo de desagradar esse Deus que parece ansioso em condená-las e mandá-las para o inferno. Bem estranho. E a segunda questão é o ego. Né? É muito difícil para o ser humano quebrar o próprio ego. Por quê? Quando geralmente os ateus e os agnósticos falam que a vida se resume a esse plano aqui, e alguns até questionam, como você acha que vai ser quando você morrer? E aí a gente fala, vai ser igual era antes de eu nascer, eu não vou estar aqui, né? Simplesmente, é isso. E as pessoas acham isso muito chato, muito limitante, tipo, não é possível que seja só isso? Tipo, vou morrer, vou deixar de existir, pronto, acabou, não tem mais nada. E aí, não é justo? E realmente não parece muito justo, se a gente for ver, né? A vida passa muito breve, a gente parece que termina a existência querendo ainda ter feito mais coisas. Parece que o tempo nunca é o bastante, mas na verdade isso é um ego, né, do ser humano que não aceita que a vida tenha começo, meio e fim. Ele quer ter essa certeza de que há uma eternidade, de que sempre tem algo a mais, que vai ter sempre uma nova oportunidade, que não acaba aqui. Porque parece que fica muito raso, né, para a pessoa se contentar só com esse plano. Parece que não é o bastante, o ego fala mais alto. Outra questão que me incomoda bastante, especialmente nas religiões cristãs, é a forma como eles colocam o conceito de adoração. Eles acreditam num Deus soberano que deseja ser adorado e que ele tem que ser colocado à frente de tudo e de todos, não importa o que aconteça, porque ele criou o ser humano para que o adorasse, e ponto. E as pessoas encaram isso como sendo ainda uma grande oportunidade, uma grande honra.
né? Existe até um trecho na Bíblia que o apóstolo Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele já não vive mais o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pensa. Ele deixou o que ele queria para viver aquilo que a religião ensinou. Mas se Deus não queria que eu pensasse, porque ele criou eu com uma cabeça pensante. Então já quebra toda a lógica. Ah, porque daí você tem o livre-arbítrio para a sua escolha e tudo mais. Bom, mas se eu não escolher o que ele quer, eu vou ir pro inferno. Então não tô tendo livre-arbítrio, porque só tem a opção de fazer o que ele quer. Não tá sendo respeitada a opção do que eu quero, né? É só você pensar num pai que teve um filho e que fala assim para esse filho: olha, daqui para frente você só vai fazer o que eu quiser, o que eu deixar, porque eu sei o que é bom para você. Então você tem que agradecer que eu te coloquei no mundo, que eu te dei a vida. E então você tem que me enaltecer e me adorar o tempo todo. Tudo que você fizer na sua vida tem que ser pensando em mim. E se você não quiser fazer, você vai ser castigado e punido por isso. Até respeito que você não queira fazer. Mas se você não fizer, você vai pagar um preço por isso. Bom, então você não respeita, né? Porque você já tá avisando que você vai castigar o coitado se ele não fizer o que você quer. Então, esse pensamento dessa divindade, desse pai, que na verdade é um grande controlador, egocêntrico, narcisista, vai totalmente contra a ideia de um Deus amoroso, pai bondoso, que ao mesmo tempo eles pregam que exista. É bem contraditório. Só que a maioria das pessoas não entende que isso é contraditório, porque muitas vezes elas tiveram pai e mãe que eram egocêntricos e narcisistas e controladores. Então elas têm o mesmo conceito de Deus semelhante ao conceito que elas têm dos próprios pais dela. E muitas vezes, como elas não enxergam a relação abusiva que elas viviam em família, elas também não enxergam essas atitudes abusivas dentro de religião e não entendem que isso é um grande problema, né? Querer ter que adorar um ser assim tão centrado nele mesmo. Eu sei que algumas pessoas acham muito ousado esse tipo de pensamento, e uma das coisas que a religião cristã fala, também quando a gente questiona todas essas coisas, é assim: cuidado, Deus vai pesar a mão sobre você, ele vai te castigar, ele vai não sei o quê. E eu lembro até quando eu era criança que às vezes falavam isso, né? Se a gente fizesse alguma coisa errada ali, falavam: cuidado, viu? Papai do céu tá vendo, Deus castiga. Então, quando não se tinha mais argumento para ensinar e convencer aquela criança, o que você tinha para dizer é que ela ia ir pro inferno e ia ser castigada se ela continuasse fazendo isso. Era a obediência gerada pelo medo, não pelo amor, né? Então é bem preocupante isso também. Quando você não tem mais argumento para convencer, mais uma vez você faz o quê? Você põe um medo em cima da pessoa, o que é muito complicado. Agora vamos pensar por um minuto. Se Deus não tá pesando a mãe, não tá castigando, ninguém tá fazendo guerra nesse mundo, você acha mesmo de que quem faz alguma coisa contra a religião, a moral e os bons costumes é que vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre, assim, com tanto rigor? Pensa um pouquinho. E outra questão, esse castigo divino, porque o cristão, quando ele ouve esse tipo de coisa, a vontade dele é que descesse um raio ali, ao mesmo instante fulminasse a pessoa para ele mostrar assim: tá vendo como Deus existe? Tá vendo? Você agora vai pagar o preço, você vai ver a ira de Deus, né? Então, aquele conceito de Deus amoroso, Pai bondoso, já se transforma na mesma hora. As pessoas não querem justiça, elas querem vingança. E essa vingança é egocêntrica, assim, é para provar que eu estou certo e você está errado. Entendeu? Mais uma vez o ego fala mais alto, né? Tomara que Deus te castigue, tomara que ele pese a mão sobre você, para você ver que eu estou certo e você está errado. Aí vamos pensar nas outras possibilidades de castigo divino, porque essa de descer um raio e fulminar a pessoa não aconteceu até então. Outros castigos podem ser a pessoa, sei lá, sofrer um acidente grave e se partir em 1000 pedaços. É uma possibilidade, né? Acidentes acontecem todos os dias. Ou então a pessoa tem uma doença grave, seríssima, que ela sofra muito, fique num leito de morte, sofrendo para pensar em tudo que ela já fez de errado na vida. Também pode ser interpretado como castigo divino, mas depende da situação. Nem sempre será interpretado como castigo,
Porque pessoas muito fiéis, cristãs e missionárias e tudo mais também sofrem acidentes, também têm doenças. E quando isso acontece com essas pessoas, aí eles não aceitam dizer que foi castigo divino. Olha que interessante. Aí eles dizem que foi a vontade de Deus, que Deus tinha um plano na vida dele. Então, quer dizer, o conceito de castigo, de plano e de vontade de Deus muda imediatamente conforme as vontades deles, né? Não existe nenhum controle sobre isso. As informações são facilmente manipuláveis a bel prazer, né? Então, não tem nenhuma justificativa plausível. Ai, Débora, mas você não acredita, então, porque existem pessoas com tanta fé, e existem pessoas que oraram e que pediram a Deus a isso e aquilo, e aí aconteceu, e ela foi curada, e ela foi, sei lá o que aconteceu com ela. Quem sou eu para dizer que não? Mas quem sou eu para dizer que sim também? Para cada pessoa que orou e que foi curada, eu posso te apresentar mais uma dezena que orou e que não foi curada e que morreu. Então, provavelmente não é esse o fator decisivo na questão. O que eu quero deixar para vocês é uma reflexão que a gente tem que ousar, pensar fora da caixa, sabe? Enfrentar o medo, ter coragem de pensar por nós mesmos e não só seguir um rebanho que vai cegamente atrás de um pastor sem medir as consequências daquilo. Outro problema muito sério que o cristianismo põe mais uma vez, vem a questão do ego, é pela recompensa. Vou fazer o bem em prol de receber uma recompensa. Porque aí eu vou receber o céu. Porque Deus vai ver que eu sou bom, que eu tenho um coração bom, que eu ajudo as pessoas, que eu sou do bem. Então, eu vou fazer o bem. E às vezes a pessoa faz até com uma extrema má vontade, mas ela faz com a certeza de que receberá uma recompensa divina, um lugar no céu, uma coroa e tudo mais. Não é o bem pelo bem, não é o bem preocupado com o bem-estar do ser humano, não é o bem porque você acha que outro ser humano merece ser tratado com dignidade e respeito. É o bem visando uma recompensa divina. Então, se não tivesse recompensa nenhuma, você não ia fazer o bem? Então, você não está fazendo desinteressadamente, você não está fazendo de boa vontade, de coração. Entendeu? Você está fazendo visando uma recompensa. E se de fato existe esse Deus que você acredita, ele está vendo isso. Pense nisso. Espero que ninguém se ofenda com as reflexões aqui. Mais uma vez, eu sou uma pessoa que sempre prezo por muito respeito. Tenho amigos de todas as religiões, gosto de ouvir todos os lados, de dar oportunidade para todo mundo. E eu espero também ter essa oportunidade, um espacinho para vocês ouvirem um outro ponto de vista. Talvez não tão agradável, mas que eu acho que vale a pena ser ouvido e ajudar a gente a repensar em algumas coisas. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Beijinhos!